Sinceramente, se Jesus Cristo ainda estivesse vivo, como eu e você, e se você tivesse acesso a ele, você faria um jantar em homenagem a Jesus? Convidaria ele para jantar na sua casa? Então, foi isso que algumas pessoas fizeram há muito tempo atrás. E todo tipo de gente se reuniu nessa noite. Deu até treta. Até parece nas igrejas de hoje em dia, né? Essa história interessante e muito educativa nós vamos estudar hoje, em João no capítulo 12, versículos 1 a 11. Ah, sim, e no final do vídeo nós faremos uma oração muito especial ao Senhor, pedindo que Ele sempre abençoe a nossa comunhão. Então, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, assistia esse vídeo até o final. Ei, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para que o YouTube te avise quando a gente postar as novidades, ok? Bem, vamos ler a Bíblia? Antes de começar, deixa eu contextualizar o que nós vamos ler. Na cidade de Betânia moravam os 3 irmãos, amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. E Jesus tinha causado o maior alvoroço naquele lugar quando foi lá pela última vez, porque Lázaro tinha morrido. E 4 dias depois de sua morte, Jesus foi lá na frente do túmulo e gritou: "Lázaro, vem para fora!" E Lázaro ressuscitou e saiu todo enrolado naqueles panos. Você lembra da história, né? Nesse dia, muitos judeus estavam por ali e viram o que aconteceu. E muitos creram em Jesus. Também, né? Diante de um milagre desses, qualquer um acreditaria. Concorda comigo? Agora, se você tem dificuldades em acreditar em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e tal, fique em paz com isso, tudo bem? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus e nós vamos pedir por esse dom na oração no final do vídeo. Só fica comigo aqui, tá bom? O texto que vamos ler conta que Jesus foi até Betânia e foi recebido com um jantar muito especial, porque no dia seguinte ele foi a Jerusalém e iniciaram os acontecimentos que resultaram na sua morte. E é claro que Jesus sabia de tudo que aconteceria com ele. Bem, vamos ler a Bíblia em João 12, versículos 1 a 11. Vamos? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: "Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres?" Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: "Deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão." Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Essa história traz muitas lições e nós podemos aprender muito com ela. Mas eu quero focar em um ponto bem específico: as pessoas que estavam com Jesus e as suas funções ou atribuições naquele jantar. Em primeiro lugar, podemos falar de Simão, o leproso. Simão foi quem ofereceu a sua casa para esse jantar, ou seja, não estava mais leproso, porque os leprosos não podiam conviver com as outras pessoas naquela época. A Bíblia não conta esse episódio da cura de Simão, mas provavelmente Simão foi curado por Jesus em outra ocasião e talvez por isso, pela sua gratidão, Simão ofereceu a sua casa para esse jantar. Marta era a pessoa que servia o jantar.
assim como ela também serviu as pessoas em outra ocasião, quando ela reclamou com Jesus que estava fazendo tudo sozinha, enquanto Maria, sua irmã, estava sem fazer nada, sentada aos pés de Jesus. Jesus respondeu a Marta dizendo que Maria escolheu a boa parte e que só essa parte era necessária. Isso virou até música, você conhece? Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca, nunca será tirada. Você conhece, né? Vou deixar o link dessa música na descrição do vídeo, é linda. Sentado com Jesus à mesa estava uma pessoa muito especial, Lázaro. Eu digo que ele era especial porque estava ali como uma prova viva de quem Jesus era e é, e do que ele é capaz de fazer. Lázaro era uma testemunha viva do amor, da graça e do poder de Jesus. Imagine comigo, pouco tempo atrás ele estava fedendo por estar morto há 4 dias. E agora estava vivo, saudável e limpo, podendo participar dessa homenagem a Jesus. A outra irmã de Lázaro, Maria, que gostava de estar aos pés de Jesus, dessa vez resolveu prestar uma homenagem a mais ao Mestre. Maria se preparou com antecedência e dessa vez ungiu os pés de Jesus com um perfume muito caro. Maria certamente foi dirigida pelo Espírito Santo, porque esse foi um ato espiritual que foi recebido por Jesus com muito carinho. Tanto que ele a defendeu, dizendo que seria uma preparação para a sua morte, quando ela foi questionada por Judas. Falando nele, Judas Iscariotes, aquele que era ladrão, defendeu que o perfume fosse vendido e que o dinheiro fosse dado aos pobres. Ou seja, ele, Judas, que era ladrão e não se importava com os pobres, deveria distribuir esse dinheiro. Você entendeu, né? Judas era um dos 12 discípulos e se ele estava lá, pode acreditar que os outros também estavam, mesmo que a gente não tenha lido isso. Eles estavam sempre com Jesus, principalmente nesses últimos dias de vida do Mestre, enquanto ele os treinava para exercerem a sua tarefa de apóstolos depois da sua morte. Outros que também estavam por ali era uma numerosa multidão de judeus, que eram os religiosos da época. E eles estavam curiosos para estar com Jesus, para conhecer Jesus e também para ver Lázaro, que tinha sido ressuscitado por Jesus. E essas pessoas, muitas delas, acabaram crendo em Jesus por causa desse milagre. Por último, entre essas pessoas também estavam os principais sacerdotes, que já tinham decidido matar Jesus e agora decidiram matar Lázaro também. Porque muitas pessoas creram em Jesus por causa do seu testemunho. Não sei se você percebeu, mas cada uma das pessoas que estavam nesse jantar tinha uma atribuição bem determinada com relação a Jesus. Simão preparou a casa para ele. Marta o servia. Maria o amou. Lázaro dava testemunho sobre ele. Judas não se importava com aquilo que ele se importava. Os discípulos aprendiam com ele. Os judeus conspiraram contra ele e muitas pessoas se converteram a ele. Veja que interessante. Se formos olhar para essas pessoas e suas atribuições em relação a Jesus, podemos facilmente traçar um paralelo em relação à Igreja de Jesus. Não sei se você sabe, mas se tem uma coisa que o Senhor Jesus ama é a sua igreja. Tanto que a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. E também chama a igreja de noiva de Cristo e que um dia ele, Jesus, virá buscar a sua noiva para uma vida eterna com ele. Só que a igreja é feita de pessoas, certo? Eu, você e todas as pessoas do mundo têm uma coisa em comum, pelo menos. A gente é cheio de defeitos, concorda comigo? Ou você não tem defeito nenhum? Então, eu tenho. E peço sempre para que Deus me ajude a melhorar. E Deus é tão bom que Ele ajuda mesmo. Bem, voltando à Igreja de Cristo e tentando chegar a uma definição prática sobre ela, vemos que a igreja é o quê? Uma reunião de pessoas, onde cada uma tem uma atribuição, bem como naquele jantar em homenagem a Jesus.
Na igreja tem os que contribuem financeiramente para que exista um lugar para que essa reunião possa acontecer, assim como Simão. Na igreja também tem os que servem a Jesus e aos irmãos, assim como Marta fazia. Assim como Lázaro, na igreja também há os que dão testemunho a respeito de Jesus, sobre quem ele é, sobre o que ele fez e o que é capaz de fazer e o que ainda fará. São aqueles que pregam e que levam as pessoas a se converter. Na igreja também tem discípulos de Jesus, que estão ali para aprender com ele e serem preparados para assumir o seu chamado quando chegar a hora. Assim como Judas, na igreja também tem os que não se importam com aquilo que Jesus se importa e estão na reunião por qualquer outro motivo, talvez para fazerem negócios ou conseguir um casamento, vai saber, né? E por incrível que pareça, na igreja também tem aquelas pessoas infiltradas, sabe? Representadas pelos principais sacerdotes da época de Jesus que queriam matar o mestre e Lázaro, que dava testemunho sobre ele. Tenso, né? Essas pessoas querem atrapalhar aquilo que Jesus está fazendo hoje. Mas veja que fascinante. Na igreja também tem pessoas que são atraídas por Deus, que estão lá com um desejo legítimo. Elas querem conhecer o mestre, querem ouvir sobre ele, sobre quem ele é, sobre o que ele fez e o que ainda fará. Essas pessoas muitas vezes nem sabem direito como foram parar naquele lugar. Ou foram convidadas por amigos, por familiares, ou foram atraídas pelo ambiente, ou mesmo pelo próprio Deus, de forma sobrenatural. Sabe o que é mais interessante? Todas essas pessoas, nas suas mais diversas atribuições, mesmo que se reunindo por motivos diferentes, estão reunidas em torno da mesma pessoa, Jesus Cristo. Sim, ele não está mais vivo em carne e osso como cada um de nós. Agora, ele está vivo em cada um de nós. Por isso, quando nos reunimos como igreja, cada um de nós, nas suas atribuições, está diante do Cristo que está no próximo. E podemos contribuir financeiramente. Podemos servir um ao outro com o amor de Cristo que nós carregamos. Podemos adorar juntos a Cristo. Podemos dar testemunho de Cristo uns aos outros. E com isso, o Cristo que está em nós pode transformar o nosso caráter e as intenções do nosso coração. E tem mais. E isso é incrível. Cristo pode nascer também nos corações daqueles que vierem a crer nele. Aleluia! Sim, o amor de Cristo pode mudar tudo em você e pode também usar você para tocar em outras pessoas. E ele é poderoso para fazer os maiores milagres ainda hoje. Aleluia! Ei, você percebeu, né? Que naquele dia em Betânia, Jesus e aquelas pessoas se reuniram por causa de um jantar, mas não um jantar qualquer. Foi um jantar em homenagem ao nosso Mestre Jesus. Essa deve ser a nossa principal motivação para sair de casa e nos reunir com os nossos irmãos na igreja. Jesus. Estar na presença de Jesus. Servir as pessoas em nome de Jesus. Testemunhar a respeito de Jesus. Procurar saber mais sobre Jesus, quem ele é, o que ele fez e o que ainda vai fazer. Será que esta tem sido a nossa motivação ao nos reunir como a Igreja de Jesus Cristo, como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo? Talvez você não tenha tido essa motivação, e Deus sabe disso. Mas fique tranquilo, fique tranquila. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, vamos orar juntos sobre isso? Se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos porque quando o Senhor veio até nós como homem, nos abençoou tanto. O Senhor nos salvou, nos justificou, nos resgatou do reino das trevas, nos mostrou o Pai e muito, muito mais. Queremos agradecer também porque o Senhor escolheu viver no nosso interior, nos dando vida no nosso espírito e hoje podemos ser cheios do seu Espírito Santo. Agora queremos pedir, Senhor, assim como os seus discípulos pediram, que o Senhor aumente a nossa fé. Nós pedimos que a sua fé,
que está em nós seja aumentada e nós possamos ter uma fé inabalável no Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor, um desejo irresistível de te conhecer mais e mais e conhecer aquilo que o Senhor conhece. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer e entender a Bíblia, as Escrituras e a ter o discernimento de tudo o que a gente precisa aprender. Agora queremos te pedir, Senhor, que coloque uma vontade irresistível de nos reunir como igreja em cada um de nós. E que todos os impedimentos para que isso aconteça sejam removidos do nosso interior. Que quando nos reunirmos como igreja, as nossas intenções sejam agradáveis ao Senhor. E que o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir possam alegrar ao seu coração. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós nos reunimos como igreja e as nossas intenções não estavam alinhadas com aquilo que agrada ao Senhor. Nós nos arrependemos disso e te pedimos perdão pelo teu amor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam a ti, nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, minha irmã, nós estamos acabando esse estudo. E se foi importante para você, curta o vídeo, deixe um comentário, compartilhe, faça sua inscrição aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.